Mais um telefonema. Boa noite, Darcy. Meu nome é Célia, moro nas Perdizes, em São Paulo. Eu gostaria de saber do Dr. Eric qual os malefícios dos carboidratos vazios na saúde de uma pessoa. Uau. Muito obrigado, parabéns pelo programa, boa noite. Boa noite, Célia. Muitíssimo obrigado. Dr. Eric. Bom, para quem não conhece esse termo carboidratos vazios, são os carboidratos refinados, principalmente o açúcar branco, né? Que são alimentos que foram empobrecidos. Então, no processo de fabricação, foram removidos a maior parte dos nutrientes, as vitaminas, os minerais. Então, esses alimentos são muito ricos em carboidratos e pobres em outros nutrientes. Então, esses alimentos, quando consumidos em excesso, levam a aumento de peso, trazem uma série de desconfortos da parte intestinal, mudam a flora intestinal. Então, o consumo desses alimentos está vinculado com diabetes, com aumento de pressão arterial, com vários tipos de câncer. Então, convém evitar todos esses alimentos refinados e passar o uso para os integrais. Ok. Só queria acrescentar, o doutor já respondeu, né? Se você planta um arroz, um grão de arroz branco, não nasce nada. Se você planta um grão de arroz integral, aquilo nasce uma planta. Então, integralidade é vitalidade. O grão, claro, ele tem vida, como ele falou. O outro já prova que está vazio, não tem nada. Ah, que interessante, hein? Tá vendo? A gente vive e aprende, viu? E assim, só completando, Darcy, as pessoas comem muito mal. A gente, assim, vendo estudos do IBGE, o consumo de arroz e feijão diminui em 40%, o consumo de peixe diminui em 50%. Então, assim, vários alimentos que são super ricos e importantes para a alimentação foram diminuídos da alimentação. Então, hoje nós estamos falando da macrobiótica, mas tem que pensar também, poxa, será que o básico, o simples, eu estou comendo? Né? Aquilo que tem vida ali, claro, salada, alface, tudo legumes cozidos. Será que eu estou me preocupando se eu estou cozinhando a vapor para manter nutrientes, ou se eu estou cozinhando direto na água, que eu estou perdendo tudo? Então, coisas básicas que hoje a população tem bastante informação, a gente não está vendo. Então, assim, se começar pelo menos, iniciando pelo esse básico, consegue fazer a macrobiótica, com certeza. Nós estamos com mais telefonemas ainda, eu não sei o que eu faço. Rapidinho, muito rapidinho, Hélio. Eu queria acrescentar o que ela falou, né? Rápido, então assim, pode. né? É micro, macro? É que no início do debate você perguntou a respeito de como é que era o nosso centro. Eu queria colocar que lá a possibilidade das pessoas que queiram aprender a preparar e a comer o alimento e lá. Existe estágio, a possibilidade da pessoa aprender a preparar. O preparo é importante. Você tocou num assunto interessante agora. Porque não é bem assim. O arroz integral, por exemplo, demora um pouquinho mais para cozinhar. Não tem jeito de preparar. Não é? O que o outro faz em 15, vai uns 25 para ficar, né? Mais ou menos legal. Também eu sei, eu conheço essa cozinha. Vamos lá, então. Boa noite, Darcy. O seu programa está cada vez melhor. Todos os dias eu já estou na foto da telinha para ver seu programa. Que bom. Tá? Olha, o meu neto, ele resolveu agora, depois de moço, ser vegetariano, né? Mas agora ele comia carne, ele comia peixe, né? Agora nem uma base de ovo ele não come, ele não quer comer queijo, pão que tem ovo ele não come, né? Aí eu gostaria de saber se ele não vai ficar enfraquecido, que ele já está acostumado a comer outros tipos, que nem tem a carne que eu estou repetindo, né? Eu queria saber de seus convidados se ele pode enfraquecer, né? Meu nome é Luísa Carlos Barbosa, eu moro em São Bernardo do Campo. Bonitinho, boa noite. Bonitinho. Que depoimento bonito, Luísa. Doutor? Bom, não, Luísa, o que vai depender da saúde do seu parente, do seu neto, né? É netinho, o seu neto, como ele monta a alimentação dele. Netinho, netão. A alimentação vegetariana sem ovos, sem laticínios, ela pode ser muito bem planejada, muito bem equilibrada e a saúde dele pode ser ótima. Então a questão não é o fato de ter tirado a carne, é o que ele está comendo no dia a dia. Quanto ele come de arroz, de feijão, das verduras, das frutas, dos alimentos integrais ou refinados. É isso que vai fazer a diferença. Então é importante que qualquer mudança alimentar seja orientada por um nutricionista, por um médico nutrólogo, para que o indivíduo possa perceber o que ele deve utilizar na alimentação dele, e tem meios muito diretos, através de exames, que a gente consegue saber exatamente como é que está o estado nutricional da pessoa, saber o que falta, o que está em excesso, e com isso a gente garante uma saúde bastante adequada. Mais um Papa Brown. Paulo de Santo André. Como da soja sai o óleo de soja? Eu gostaria de saber se comer soja engorda.
Boa noite, obrigado. Tá certa a pergunta do Paulo, uma pergunta inteligente. Não engorda Não comer engorda? soja, não tem problema. Não se preocupe com isso, tá ok? A única coisa, sim, que também, se puder ser soja orgânica, melhor, porque hoje nós temos, infelizmente, o transgênico. Perfeito, mais um telefonema, Papa Joe. Te peguei, meu. Vai. Boa noite, meu nome é Carlos, moro em Santo André. Oi, Carlos. Eu queria uma explicação mais detalhada sobre o consumo de água, em função de que existe uma recomendação médica para consumir bastante água durante o dia e se isso tem alguma restrição com essas alimentações diferenciais que vocês estão falando. Boa noite e obrigado. Boa noite, quem quer responder, por favor? Dr. Eric. Bom, na macrobiótica, o consumo de água passa por uma certa moderação. Isso é um pouco diferente do que a ciência tem colocado. O que a gente preconiza de forma geral é o consumo de pelo menos 30 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa que pesa 50 quilos vai utilizar 1,5 litro de água por dia, mais ou menos. Só que essa recomendação é muito generalizada. Então, o melhor parâmetro para você avaliar a sua hidratação é a cor da urina. Um dia mais quente você sua mais, vai ter que beber um pouco mais de água. Então, se a urina está mais clara, o amarelo bem clarinho, é porque tem bastante água no corpo. Se a urina está ficando mais escura, é porque está faltando água no corpo e você deve aumentar a sua ingestão de água. O último telefonema desta noite, que pena. Boa noite. Sensacional esse programa. Obrigado. Eu sou vegetariana, eu e minha filha e minhas irmãs, já há quase 10 anos. E não totalmente, mas a carne foi totalmente abolida em todos os sentidos. E agora eu tenho uma netinha que já com 3 anos, que também estamos levando na mesma situação, sem carne alguma, nem dos derivados. Mas os pediatras vivem insistindo que ela tenha mais proteínas. E como devemos proceder nesse sentido com ela para não colocarmos a carne no seu regime? Isso é muito importante para a gente. Claro. Muito obrigada. Parabéns, boa noite. Obrigado, Lídia. Obrigado pelas palavras, viu? Depois o doutor, rápido, depois o doutor complementa, por favor. Então, como eu estava dizendo, uma criança não pode ter a mesma alimentação de um adulto, né? Agora, com relação à questão das proteínas, como eu também disse, né, não precisa necessariamente a carne para poder suprir as proteínas, os aminoácidos necessários, né? A soja tem toda a possibilidade. O importante é saber como consumir a soja, né? A soja deve ser consumida não em estado natura, como ela é feita, né? Mas há um processo de preparação por fermentação, que é o tofu, né? O miso e o shoyu, que tem todos os ingredientes que a soja tem, de uma forma muito mais digestiva. Só rapidinho Porque agora. O problema da soja, ela cria muito gases. E o sal do shoyu, que a gente toma que não pode também? Não entendi. Ele é salgado pra caramba, o shoyu. O shoyu é usado para temperar a comida. Toma, com muito tempero. Muita parcimônia com moderação, também, que não é muito bom. Tem um critério para você não utilizar, não deve exagerar. Principalmente criança, não deve comer muito sal. Claro, eu gosto de pôr bastante no arroz integral, mas não pode. Doutor? Bom, a criança sempre tem que ser avaliada. A alimentação da criança ela tem que ser muito bem planejada, principalmente quando a dieta está com muita quantidade de fibras. A fibra traz mais saciedade, então às vezes a criança come menos por comer muita fibra e isso pode prejudicar o crescimento dela. Então tem que ser avaliado como é que está a curva de crescimento dessa criança para poder dosar a quantidade de alimentos que ela faz uso. E é importante numa dieta que não tenha nenhum derivado animal, a avaliação com uma vitamina específica chamada vitamina B12, facilmente dosada no sangue, e muitas vezes a gente faz uma suplementação da vitamina. E lembrando que nessa faixa etária, quando a criança é pequenininha, o ferro é muito utilizado pelo organismo da criança. Então, às vezes, mesmo comendo carne, a criança não consegue ter um estado adequado de ferro. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que dos 6 meses de idade aos 2 anos, todas as crianças recebam suplementos de ferro. Ok, doutor, tenho de encerrar. Obrigado, Hélio Piton Sarno Filho, coordenador do Centro Internacional de Autoeducação Vitalício. O e-mail é caev@uol.com.br. Tem um telefone de contato, agora precisa acelerar. Obrigado, Hélio. Até a próxima. Andra Jusque dos Santos de Oliveira, nutricionista especialista em reeducação alimentar, obesidade e emagrecimento. O site é www.fmo.org.br, também com o telefone de contato. Obrigado, querida Andréia. E Dr. Eric Sliwich, mestre especialista em nutrologia e coordenador do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. Autor dos livros Alimentação Sem Carne e Virei Vegetariano. E agora, um rápido intervalo, já já eu volto com o bloquinho final de
Micro-Macrobiótica. E obrigado a todos vocês que ligaram esta noite. Até já. E chegamos ao final do Show Mais desta noite. Na sequência, acompanhe as melhores ofertas da TV Mais. Autos e móveis, gastronomia, móveis, moda, decoração, saúde, beleza, pet shop, eletrônicos, departamentos, construção, serviços e tem tanta coisa. Tudo o que vocês precisam está aqui, ó. Pum! Assistindo a TV Mais, vocês começam a economizar antes mesmo de sair de casa. Esse é o grande lance, esse é o segredo. E para encerrar o programa desta noite sobre macrobiótica, vamos para uma frase histórica de Thomas Jefferson. Aquele que foi terceiro presidente norte-americano. Disse um dia o presidente Jefferson, : nós nunca nos arrependemos de ter comido pouco. Boa noite a todos, a gente se vê amanhã a partir das 19h30, hora oficial da TV Mais de Brasília. Até já!